para você, boa noite. Receba, em nome de Jesus, a presença do Pai na sua casa, na sua vida, na sua família. Estamos aqui nessa noite com a nossa live Pastos Verdejantes, trazendo para você o alimento do Pai para o seu coração e para a sua vida. E a minha oração nessa noite é que você receba mais do Pai, receba mais de Deus na sua vida. É o que nós precisamos, no nome precioso de Jesus. Então, eu quero convidar você, nessa noite aí, a abrir o seu coração para receber a palavra do Senhor, a palavra do nosso Papai do Céu, a palavra na sua vida, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você nessa noite, assim, a descansar no cuidado do Senhor. A paz, pastora Dalila, Deus abençoe a sua vida. Agradecemos a Deus pela sua vida, pelas suas intercessões, as suas orações, junto com todo o ministério da Igreja da Live. Deus abençoe poderosamente a sua casa. Aliás, a casa, a sala de Salomão aí. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Então, gente, é assim maravilhoso a gente estar debaixo de uma palavra do Senhor. Debaixo da palavra do Senhor. Nós devemos caminhar por isso, porque é a vontade do Senhor que a gente caminhe debaixo da palavra dele. O que diz a palavra, que não só de pão, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E pela palavra do Senhor, nós cremos que todo o universo, ele foi formado pela palavra do nosso Pai Celestial, do nosso Pai querido. Então, nessa noite assim, prepare o seu coração para receber essa live aí, live Pastos Verdejantes, trazendo o alimento do Pai para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Receba aí, vai recebendo na sua casa, no seu aconchego aí, recebendo na igreja que está reunida aí na sua casa, recebendo aí a presença do Senhor, a palavra do Senhor nessa noite, e que ela seja o alimento, ela seja o pasto verdejante hoje no seu coração, e o Senhor venha trazer refrigério pela presença dEle, e você possa declarar comigo nesse momento: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Ele nos refrigera, Ele refrigera as nossas almas. É Ele que nos conduz por veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que nós viéssemos a andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal algum, porque Tu, Senhor, estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Tu, Senhor, preparas uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Tu nos unges a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias, na presença do Senhor por longos dias. Esse salmo é um salmo poderoso, porque ele começa, não é isso? Com a gente na presença do Senhor. Ele nos conduzindo, nos guiando, Ele sendo o nosso pastor, suprindo, cuidando de nós, das nossas necessidades. E termina o quê? Na presença dEle, na casa dEle,
para a glória dele. Esse é o desejo do nosso Pai Celestial, esse é o desejo do nosso Deus Todo-Poderoso, que a gente venha encontrar descanso, refrigério para as nossas almas. Assim disse Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Boa noite, Cristiane. Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Isso aí. E eu quero assim que você esteja compartilhando essa live para que muitas outras vidas sejam tocadas por essa palavra. A palavra do Senhor são espírito e vida. A palavra do Senhor é que nos vivifica, que nos mantém de pé. E o mundo é sustentado pela palavra dele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque a tua presença, Senhor, está aqui hoje nessa live. E a tua presença, ela está entrando, Senhor, em cada vida, em cada coração. A tua presença, ela está chegando a nações. Eu creio nisso, Senhor. E eu oro para que aonde essa live chegar, vidas sejam despertadas pela tua palavra. Vidas ouçam o teu chamado. Vidas venham serem despertadas pelo toque do teu Espírito, pelo poder da tua palavra. Vidas sejam curadas. Vidas sejam libertas pelo poder da tua palavra e pela unção do teu Espírito. Esta unção que é sobre nós, que despedaça todo jugo, em nome de Jesus, ó Pai. Nessa noite, Senhor, que a tua glória venha se manifestar em nós e através de nós. E vidas sejam completamente transformadas, mudadas pelo poder da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós rogamos a tua presença. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor venha manifestar a tua glória. Nós rogamos que o Senhor venha manifestar a tua potente mão, a tua mão poderosa, a tua mão, o teu braço para trazer livramento, o teu braço para operar sinais, maravilhas e prodígios, ó Pai, em nossas vidas, na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma, Senhor, este ambiente, toma cada casa, cada família, a cada irmão, a cada tabernáculo do Deus vivo, que nessa noite a tua presença venha se manifestar nos tabernáculos aqui reunidos que estarão ouvindo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra no livro de Juízes, gente. Diz assim: o segredo da nossa força. Juízes, capítulo 16, versículo 20 e 21. E ali fala sobre a vida de um homem de Deus, um chamado poderosíssimo, que foi chamado antes do nascimento dele. O nosso Papai do Céu, ele tem essas coisas, né? Ele chama a gente, chama as coisas que não existem como se já fossem. Então, a Bíblia fala sobre Sansão, esse homem de Deus que nasceu com um propósito. Como assim? Todos nós também, nós nascemos com um propósito. O Pai, ele planejou tudo para a nossa vida, sabe? Tudo está pronto. Desde a eternidade, o Senhor já preparou tudo para mim e para você. E nós precisamos entender o que o Senhor, né, o propósito dele para a nossa vida, e sermos obedientes e caminharmos nesse propósito. E a gente olha para a vida desse homem, Sansão, ele não pôde compreender, ele não pôde andar, né, nas instruções que o pai havia dado aos seus pais para a vida dele. E por isso ele não pôde cumprir plenamente o seu chamado, aquilo que o Senhor havia chamado ele. Então, em Juízes capítulo 16, a partir do versículo 20, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes.
e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Gente, né? Um homem tão forte no Senhor, né? Porque a força dele era vinha do Senhor e de tal forma ele era usado pelo Senhor que os filisteus, eles sabiam que não era algo natural aquilo que acontecia com Sansão. E eles procuraram querer descobrir qual era o segredo da força daquele homem. É lógico que nós entendemos que o segredo da nossa força, ele está na nossa obediência ao Pai. Entende? O nosso segredo é obedecermos ao Senhor. O que nos abençoa, o que nos leva a gente a ter uma vida próspera e abençoada é nós obedecermos a Deus, obedecermos às direções que Ele traz para nós em Sua palavra, e muitas vezes usando pessoas do quais nós estamos debaixo da sua liderança. Não é isso que o Senhor colocou, os nossos pais, os nossos pastores, entendeu? Então, o Senhor, ele nos usa dessa forma, e precisamos entender isso, a questão da nossa obediência, porque o que nos abençoa é a nossa obediência. O que faz a gente ser próspero é a nossa obediência. O segredo da nossa força é a nossa obediência ao Pai, ao plano, ao propósito de Deus para as nossas vidas. E a gente vê que o segredo da força de Sansão estava na obediência ao Pai. E a gente sabe que o diabo, ele o quê? Sabia qual era o segredo da força de Sansão. Ele sabia qual era o segredo da força e também sabia quais eram o quê? As fraquezas de Sansão. Sabia muito bem disso. Então, Satanás, ele procura fazer com que a gente acabe o quê? Esquecendo, sabe qual é? O segredo da nossa força. Então ele faz com que a gente acabe esquecendo qual é o segredo da nossa força. Sansão, ele tinha um chamado, e o chamado dele, em primeiro lugar, era para ele ser o quê? Um nazireu do Senhor. Um homem inteiramente consagrado. E ele era um nazireu que foi separado pelo Senhor desde o seu ventre. Nós temos na Bíblia, que a Bíblia relata de 3 nazireus que foram separados desde o ventre, antes do seu nascimento, que era Sansão, Samuel e profeta João Batista. Então, gente, ele tinha todas umas instruções para que ele viesse a manter aquela consagração, aquele chamado do Senhor. Normalmente o nazireu está lá no livro de Números, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 20, depois você pode ler, entendeu? O nazireu era alguém que se separava, que se consagrava ao Senhor, e ele fazia um voto, e dentro desse voto, estava lá na lei, ele não podia passar navalha na sua cabeça, ele não poderia comer nada, beber, nem comer nada de bebida forte, alcoólica, nem fruto da videira. Ele não podia também tocar em qualquer corpo de algum morto, ou comer qualquer coisa, ou tocar qualquer coisa que teve contato com algum morto. Então, era alguém que se separava normalmente durante um período. Só que no caso de Sansão, ele foi chamado antes de nascer. Ele foi chamado para o Senhor, ele foi chamado para o Senhor para ser um nazireu do Senhor. E chegasse um momento que ele deveria o quê? Se consagrar, se entregar a esse chamado que o Senhor tinha feito para a sua vida, já tinha dentro do propósito de Deus, que antes de que ele nascesse, o Senhor já tinha estabelecido isso da vida dele, e que na fidelidade, na obediência dele a esse chamado de nazireu, ele seria um profeta do Senhor
a sua geração, ele seria um juiz do Senhor para o povo de Israel, ele seria uma bênção. Mas Sansão, ele não entendeu isso. E muitas vezes isso fala da nossa vida, que nós muitas vezes, como povo de Deus, nós não entendemos o nosso chamado, nós não vivemos o propósito de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes o quê? O resultado da nossa vida são muitos o quê? Fracasso, porque nós acabamos saindo, agindo e não seguimos a direção do Pai, nós agimos muitas vezes em desobediência àquilo que o Senhor, ele quer na nossa vida. Então, assim, né, como Sansão, nós nascemos com um propósito. E o nosso adversário, ele tenta impedir de todas as maneiras o quê? A concretização desse propósito nas nossas vidas. Sansão, ele nasceu debaixo de uma palavra de libertação para o seu povo. Ele foi chamado para ser nazireu do Senhor, chamado para se consagrar ao Senhor. Ele recebeu a direção do Senhor através dos seus pais e da palavra do Senhor, de como deveria ser o seu chamado, de como ele deveria exercer, se consagrar plenamente para que ele pudesse ser usado pelo Senhor plenamente. O Senhor viesse a fazer, né, dele algo poderoso na vida dele, e através dele o povo de Israel seria o quê? Liberto do jugo dos filisteus, que naquela época dominava o povo de Israel. Então, né, nós vemos que ele não cumpriu plenamente o seu chamado, ele preferiu exercer o chamado dele da maneira dele, do jeito dele. E a gente vê muitas vezes isso, né, muitas vezes os homens de Deus, as pessoas que têm um chamado, eles querem exercer o seu chamado de acordo com aquilo que está na cabeça dele, ou então de acordo com que a sociedade, com que o mundo está querendo ditar para ele fazer. Mas nós somos chamados para estar com o Senhor, para buscarmos a presença dele, para buscarmos a face dele. Nós somos chamados para estar em primeiro lugar com o Senhor e ouvir dele e aprender dele e sermos direcionados por ele. Então a gente olha, né, ele era um homem que tinha uma unção tremenda, gente. Ele tinha uma unção poderosíssima. Ele era um homem extremamente usado por Deus. Muitas vezes ele nem entendia isso, a forma como o Senhor usava, porque vinha o Espírito Santo, e o Espírito Santo se apoderava de Sansão, e ele fazia coisas extraordinárias, entendeu? Em termos de vencer os exércitos dos filisteus, porque o Espírito do Senhor o tomava de tal maneira que os filisteus ficavam com aquela interrogação: vem cá, qual o segredo da força desse homem? Qual o segredo, né? Eles sabiam que tinha algo que não era natural, era algo que vinha de Deus. Ele tinha o discernimento. Entendeu? Ele tinha o discernimento. E interessante que quando Sansão, ele chamou, né? Quando ele foi chamado para ser o quê? Nazireu do Senhor. Ele foi chamado para ser nazireu do Senhor. Ele não sabia que ele ia ser, né, usado, nem seus pais tinham noção do que, como o Senhor iria usá-lo para que o povo de Israel fosse liberto, né, do jugo dos filisteus. Mas o que aconteceu, né? Andando segundo a carne, isso aí, não é? A Bíblia fala que se nós andarmos segundo a carne, o que nós vamos acontecer? Nós vamos morrer. Nós precisamos o quê? Andar segundo o Espírito. Nós precisamos estar sujeito à lei do Espírito de vida. E Sansão, ele não andou debaixo dessa unção que se apoderava dele, sabe? Era algo que vinha, né? E quando Sansão era provocado pelos filisteus, sabe, assim a gente olha a vida da igreja, né? O Senhor tem um chamado para a igreja, e a igreja só começa a orar, só começa a tomar posse desse chamado quando ela é provocada, quando ela é, né, aguçada, atiçada para poder começar a orar, para começar a interceder. E a gente não consegue, como povo de Deus, enxergar o que está acontecendo à nossa volta, gente. E a gente acaba o quê? Se acomodando. A gente acaba o quê? Se acovardando, sabe? A gente acaba agindo egoisticamente como Sansão agia. Ele não entendia que o chamado dele era para que o povo de Israel fosse liberto através da sua vida. E precisava os filisteus de irem lá. Deus usava os filisteus para os filisteus provocarem ele, para ele exercer o chamado.
Sabe, isso nos fala para a igreja. A igreja, né, a gente olha na história de muitos países, até de muitos bairros aqui no Rio de Janeiro, que a igreja foi, né, levada, que ela foi ameaçada, e aí ela começou a se unir, ela começou a orar, ela começou a buscar a presença do Senhor, ela começou a jejuar para que Deus viesse agir e trazer a libertação, e trazer a salvação, e trazer a mudança. A gente vive num país que está dividido, num país de violência, de corrupção, de morte. A gente vive num estado do Rio de Janeiro de violência, de morte, sabe? De pessoas sendo assaltadas, de pessoas sendo roubadas, gente. E não é só ladrão, não, de pessoas que roubam, sabe? Roubam energia elétrica, roubam água, roubam pessoas que jogam lixo, sujeira na rua, sabe? E acaba de fazer a obra e joga sujeira. Gente, como é que é isso? E nós, como igreja, nós nos despertamos para isso. Nós precisamos sentir incomodado com essas coisas. Entende? Nós precisamos será que vamos precisar ser provocados, sabe? Ser provocados, como Sansão era, para começarmos a orar, a buscar a face do Senhor, a nos convertermos dos nossos maus caminhos. Será que vai ser preciso isso, gente? Sabe? Para que as coisas mudem, para que a gente venha exercer o nosso chamado, né? O nosso chamado de sermos separados para o Senhor, de estarmos com o Senhor, de andarmos na presença dEle. Será que vai ser necessário isso, gente? O Senhor, Ele nos chamou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, gente. Sabe para quê? Para que a gente seja o quê? Santo. Santos e irrepreensível. Porque o nosso Pai, Ele é santo. Ele é santo, gente. O nosso Pai é santo, né? Muitos estão desviando, andando segundo os conselhos dos ímpios, segundo conselhos de homens incrédulos, gente. Entende? Sabe? E a direção e a orientação está lá na palavra. O Senhor tem nos chamado para cada um de nós vivermos em santidade. Santidade, Ele nos escolheu para sermos santos, gente. E diz a palavra que sem santidade ninguém verá o Senhor. Entende? Sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor corrige, como o Pai corrige o Filho que ama. Assim o Senhor nos corrige para que a gente seja participante, sabe de quê? Da sua natureza, natureza divina, natureza santa. Se dizemos que somos filhos de Deus, não é isso? Então precisamos agir e andar de maneira santa. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Sabe? Para sermos filhos adotivos, adotados, né? Comprados pelo sangue de Jesus, para sermos dele, para vivermos em santidade. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, querida irmã Alessandra. Em nome de Jesus. Então, o Senhor nos chamou para que a gente venha viver em santidade. Sabe? Andar com Ele em santidade. E aí, esse homem de Deus que tinha uma unção poderosa, o poder de Deus estava ali, e ele precisava ser provocado, gente, para que agisse. Eu quero nessa noite que você comece a refletir isso na sua vida. Você, igreja do Senhor, você foi chamado para estar assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, onde o Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Você foi chamado para governar e para reinar com Cristo, para andar em santidade. Você foi ungido, selado com o Espírito Santo da promessa, para ser testemunha, para louvor da glória do nosso Pai. Você foi vivificado, você foi santificado para andar, sabe, de maneira santa, de maneira irrepreensível, para que a glória do Pai seja vista através da sua vida e as pessoas se convertam e se voltem para o Senhor. Então, sabe, Sansão, ele perdeu isso. Ele perdeu isso. Então vemos que não se cumpriu plenamente o chamado, pois ele preferiu exercer o chamado dele ao seu modo. Quantos e quantos crentes têm andado aí querendo viver da sua própria maneira, do seu próprio jeito de agir, enquanto o Pai tem nos orientado e direcionados, e Satanás, ele sabe da nossa fraqueza, entendeu? Ele sabe das nossas limitações. E ele age aonde? Na nossa fraqueza. Foi aonde agiu na vida de Sansão. Entendeu?
Porque ele colocou a fraqueza, colocou o quê? As mulheres, e ali Sansão, ele começou a perder, né, essa intimidade com o Senhor, ele começou a entristecer o Espírito Santo da promessa, e aquela mulher foi né, de tal forma o dominando, que os filisteus já não precisavam mais saber do segredo de Sansão. Sabe por quê? Porque ele já estava inteiramente dominado pelo pecado, inteiramente escravizado. Entendeu? Os filisteus já não precisavam mais saber a fraqueza dele, o segredo da força, porque ele já estava dominado pela fraqueza. Então é isso que o inimigo faz. Ele faz com que a gente esqueça que o segredo da nossa força é andar em obediência ao Senhor, em sujeição à palavra dele. Por isso que a gente olha tanto ataque à palavra do Senhor, tanta vez Satanás entrando pessoas que se dizem estudiosas da palavra, entendeu? E pregando contra a palavra. Sabe o que é isso? Isso é coisa do diabo. Para quê? Porque ele sabe que a nossa bênção está na obediência à palavra que sai da boca de Deus para a nossa vida. E Sansão, ele nasceu debaixo de uma palavra com um propósito para fazer aquilo que era para a vontade do Pai para a sua vida. Entendeu? Então ele nasceu com isso. Então ele acabou sendo o quê? Dominado. Ele acabou sendo o quê? Escravizado. E os filisteus não precisavam terem pago para aquela mulher, porque eles já estavam dominados. É só você, fica aí com ela, que está tudo dominado. E o que acontece, gente? Né? Ele foi um homem que tinha uma unção tremenda, que viveu egoístamente, isso porque só reagia. Entendeu? Quem tem um propósito, quem tem um plano, quem anda debaixo de um plano, ele não vai andando só reagindo, pai. Entendeu? A pessoa não vai só andando na base da reação, porque você tem um projeto, então você consegue se antecipar, e nós estamos debaixo desse projeto, desse propósito eterno, da palavra do Senhor para a nossa vida, que o Senhor já preparou tudo desde Gênesis, tudo já está pronto para a nossa vida, sabe? Então você não precisa andar reagindo, mas você precisa andar em submissão, em sujeição à palavra do Senhor. Então o que aconteceu? Ele acabou sendo o quê? Dominado pelos filisteus. Um homem que tinha o quê? Uma palavra profética poderosa para a sua vida, para libertar o povo de Israel do jugo da escravidão. Então, eu quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus, sabe, a não viver dessa forma, a se submeter à palavra do Senhor, sabe, a entender isso. O nosso segredo, o segredo da nossa força está na obediência à palavra do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, não vamos viver como igreja, sabe? É como uma igreja que só reage, mas uma igreja que tem um propósito, que anda debaixo da palavra do Senhor, que anda debaixo da visão do Senhor, que anda debaixo daquilo que o Senhor tem direcionado, da vontade dele para a nossa vida. Então nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo aqui na terra, sabe, cumprirmos o nosso chamado, sabe, a excelência dos nossos chamados para sermos filhos de Deus, para andarmos e vivermos em santidade, e como nosso Pai, estabelecemos o reino dele aqui na terra, e manifestação da glória dele através da nossa vida, porque dele, por ele e para ele são todas coisas, a ele a glória, a ele o louvor, a ele seja exaltado por tudo que ele tem feito. Então nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor, a dependermos do Senhor, a deixarmos que a unção do Senhor, ela venha se apoderar de nós, ela venha tomar a nossa vida, e nós venhamos cumprir o chamado do Senhor na nossa vida. Então eu quero convidar você, em nome de Jesus, sabe, abrir o seu coração nessa noite, e a andar em obediência, sabe, e andar em obediência à palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, sabe, em nome do Senhor Jesus. Então, não se esqueça, sabe, do segredo da sua força, que é a tua obediência, e conheça e saiba aonde é a tua fraqueza, onde o inimigo vai agir, para que você, dando vazão à sua fraqueza, você venha esquecer do segredo da sua força, que está na obediência do Senhor. Então, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o reino do Senhor venha se manifestar na sua vida, na sua casa, no nome precioso de Jesus. Nós vamos
orar nesse momento, e eu quero que você que está nos ouvindo, ore conosco, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Desperte, desperte, não reaja. Tem um propósito, tem um plano. O Pai faz de propósito, com um propósito. Tem um plano, o Pai tem um plano. Se encaixe nisso. Busque do Senhor essa direção. É um plano de paz, plano de bênção, sabe? Plano para nos dar uma esperança e um futuro. Por isso nós precisamos buscar. Diz a palavra, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, e eu vou ouvir, o Senhor vai se deixar se encontrar, se achar, sabe? E Ele vai estabelecer a boa palavra, o bom plano dEle na sua vida. Precisamos buscar isso e o Senhor vai estar trazendo essa direção para a sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te amo, Pai. Pai, eu te adoro, porque o Senhor me amou, Senhor, primeiro, me amou antes de tudo. Aleluia, Pai, porque o Senhor me escolheu, e escolheu aqueles que realmente receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Eu sou grato a Ti, Senhor. Aleluia, porque o Senhor me libertou, o Senhor me purificou, o Senhor me lavou. Desde a fundação do mundo já sou purificado, já sou santificado, porque o Senhor já dá essa palavra. O Senhor já disse e é. O Senhor falou e é, e aconteceu. Que o Senhor venha acontecer, que a palavra do Senhor venha acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Que a palavra do Senhor é hoje. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo terá direção, terá palavra, terá consolo. O Senhor é aquele que te levanta, é aquele que te sustenta, é aquele que leva toda depressão, toda tristeza, toda angústia. Vai saindo agora, em nome de Jesus. Receba a alegria, receba o Espírito Santo, o óleo de alegria, desça sobre a sua cabeça e traga o renovo da parte do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa live, nós te agradecemos por esta palavra, que o Senhor venha tocar em cada coração, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, alabado seja Deus. É verdade, pastor Joel. Então, quero convidar você para domingo que vem estarmos juntos, louvando e adorando ao Senhor, nosso Deus, com a Igreja da Live. Então você entra na página da Igreja da Live, e às 19 horas estaremos lá com todo o ministério da Igreja da Live. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Uma noite abençoada, debaixo do poder do Senhor. Que o Espírito Santo se apodere de você. Em nome de Jesus.